Fala galerinha, tudo na paz, tudo na tranquilidade? Espero que sim! Na aula de hoje, aula do 8º ano, nós vamos falar ainda sobre a lista de revisão de regrinha de 3, tá certo? Em aula nós resolvemos uma parte e aí ficou para a gente resolver durante esse final de semana a outra parte. Lembrando que a realização dessa lista vai entrar na planilha como atividade realizada e não realizada. E lembrando também que no nosso próximo encontro, na segunda-feira, dia 24/5, é o nosso trabalho avaliativo em relação ao capítulo. Tá certo? Então, chega de conversa e vamos lá para mais uma aula. E na aula de hoje nós vamos continuar a resolução dessa lista. Vou pedir para você pegar aí a sua lista. Vou para a questão de número 13. Então, deixa eu anotar aqui. Lista sobre regra de 3. Estou na questão de número 13. Vamos lá, galera. Questão de número 13 é o seguinte. Eu vou, fazer a leitura do enunciado de forma bem tranquila para não confundir as informações e de acordo com o enunciado eu vou montar a minha tabelinha aqui para fazer a regrinha de 3, tá? Questão de número 13 diz o seguinte: uma máquina produz 100 peças em 25 minutos. Quantas peças produzirá em 1 hora? Gente, cuidado com esse tipo de questão, porque eu tenho uma grandeza que está sendo informada de duas formas diferentes. Então, cuidado, sempre que você for montar a sua tabelinha, você observa para ver se a grandeza está na mesma unidade. Tranquilo? Estou falando aqui da unidade de tempo. Tem uma informação que está em minuto e tem uma outra informação que está em hora. Então, nessa situação, eu indico você trocar esse 1 hora por 60 minutos. Tá certo? Então, cuidado aí na questão número 13, hein? E aí eu tenho a grandeza peça e tempo, que eu vou colocar aqui minuto, certo? Produz 100 peças em 25 minutos. Quantas peças ele vai produzir em 1 hora? Só que esse 1 hora eu vou transformar para 60 minutos, tá certo? Vamos analisar aqui a regra das setinhas, 25 passou para 60, aumentou. Se eu aumentei a quantidade de tempo, logo a quantidade de peças também vai aumentar. Então essa grandeza é uma grandeza diretamente proporcional, tá? Vou simplificar aqui, o 25 e o 60, vou simplificar por 5 para minha conta ficar menor, Vou dividir aqui em cima e embaixo por 5, e aí eu vou ficar com 100 sobre x igual 5 sobre 12, certo? Efetuando a multiplicação cruzada, uma grandeza diretamente proporcional, multiplico cruzado, vou ficar com 5x igual a 1.200. X é igual a 1.200 dividido para 5. 1.200 dividido para 5, façam aí quanto que vai dar. 240. Tranquilo? Então, em 1 hora de serviço, de atividade, vai ser produzido 240 peças. Essa é a número 13. Cuidado quando você tiver aqui a grandeza com unidade diferente. Você vai ter que transformar numa mesma unidade. Questão de número 14. Questão de número 14 diz o seguinte: um automóvel faz um percurso de 5 horas à velocidade média de 60 km por hora.
Se a velocidade média fosse 75 km por hora, quantas horas gastaria para fazer o mesmo percurso? Então, vou separar aqui as grandezas que eu tenho. Eu tenho a grandeza tempo, que é a hora, né? E tenho a grandeza velocidade. Certo? Ele está dizendo que em 5 horas, a uma velocidade de 60 km por hora, né? A 60 km por hora vai demorar 5 horas. Se eu aumentar a velocidade para 75, e aqui eu já até falei, ó, aumentei, o que vai acontecer com essa grandeza tempo? Vamos pensar. Se eu estou indo daqui para Rio das Ostras a 60 km por hora, eu vou demorar um tempo. Vamos dizer aí, 1h30. Se eu for mais rápido, se eu for a 100 por hora, eu vou ir mais... O tempo, né, vai ser menor, eu vou chegar lá mais rápido, certo? Então essa grandeza aqui é uma grandeza inversamente proporcional. Por quê? Porque essa grandeza tempo aqui, ó, de 5 vai diminuir. É uma grandeza inversamente proporcional. E aí, como eu falei com vocês, quando eu tenho uma grandeza inversamente proporcional, o que eu posso fazer e o que eu vou fazer? Vou inverter uma das duas. Então aqui, ó, eu vou inverter a grandeza hora. Vou colocar x sobre 5. Aqui o 60 e o 75 eu consigo simplificar. Vou simplificar por 5. Que dá 12. 75 para 5, 50 vai dar 10, 25 vai dar 5, então 15, né? Ó, o que eu fiz aqui no 75? 75 não é a mesma coisa que 50 mais 25? O 50 seria 10 vezes 5, né? 10, e o 25 seria 5, 15. Então, posso pensar aí da forma mais tranquila para poder estar resolvendo. Poderia simplificar direto aqui, ó, por 15, né? Por que por 15? Porque aqui eu consigo simplificar ainda por 3, ó. Eu consigo tanto simplificar o 12 por 3 e o 5 também por 3. Vou simplificar para a gente não precisar ficar fazendo um monte de cálculo grande, né, gente? Quando não tem a necessidade, não tem por que fazer o cálculo grande, né? Ah, professor, não gosto de simplificar. Acho melhor já resolver direto. Sem problema. Pode resolver. Tranquilo? 12 dividido para 3, 4. 15 dividido para 3, 5. Multiplica cruzado. Olha a continha que eu vou ter que fazer aqui no final, hein? 5x igual a 20. X é igual a 20 sobre 5, que dá 4. Olha como ficou tranquilinha a minha conta. Tá? Então, eu sei que aumentando a velocidade para 75 km por hora, eu vou demorar 4 horas. Passando para a próxima questão, questão de número 15. Estão vendo que é bem tranquilo de fazer? Eu acredito que a maioria dos alunos, ontem mesmo na nossa aula, né, quem não conseguiu terminar na aula, ficou mais um pouquinho e conseguiu finalizar essa lista aí sem problema nenhum. Lembrando que a base, né, do nosso trabalho avaliativo vai ser essa lista aí. Eu vou tirar algumas questões dessa lista para poder montar o nosso trabalho avaliativo. Questão de número 15. Questão de número 15 diz o seguinte: uma máquina ela fabrica 5.000 alfinetes em 2 horas. Quantos alfinetes ela fabricará em 7 horas? Então, ó, eu tenho a grandeza aqui, alfinete, e tenho a grandeza tempo, que é a hora, né? Está informado ali a hora. 5.000 alfinetes em 2 horas. E aí ele pergunta: quantos alfinetes essa empresa vai conseguir fabricar em 7 horas?
essa grandeza aqui é uma grandeza diretamente proporcional. Por que é uma grandeza diretamente proporcional? A grandeza a hora aqui, ó, aumentou, de 2 passou para 7, aumentou. Se eu aumentei a quantidade de horas que eu vou estar trabalhando para produzir esse alfinete, logo a quantidade de alfinete vai aumentar, vai ser maior do que 5.000, tá? Multiplicando cruzado isso daí, eu vou ficar com 2x igual a 5 vezes 7 vai dar 35. 35 e acrescento os 3 zerinhos, né? 35.000. X é igual a 35.000 dividido para 2. 35 dividido para 2 vai dar 15, 17,5. R$17.500. Beleza? Bem tranquilo, hein, galera? Ó, de boa o cálculo da número 15. E para a gente fechar e assim encerrar a nossa aula de hoje, questão de número 16. Questão de número 16 diz o seguinte: 4 kg de um produto químico custa R$24.000. Quanto custarão 7,2 kg desse mesmo produto? Então, ó, eu tenho aqui duas grandezas, né? Peso, que seria o quilograma, e teria o preço, que vale, né? Então, ó, quilograma e o preço. Ele está informando que 4 kg de um produto, 4, custa 24.000. Quanto custarão 7,2 kg desse produto? Então, ó, aqui também eu tenho uma grandeza diretamente proporcional. Aumentou. Se eu aumentei o peso, logo o dinheiro também vai aumentar. Eu vou comprar mais produto, né? Vai ser mais caro do que 24.000. Aqui eu vou ficar com, multiplicando cruzado direto, né? Eu vou ficar com 4x igual. Posso fazer 7,2 vezes 24, vou até fazer aqui, ó. 7,2 vezes 24. Multiplica normal, tá, gente? Esquece a vírgula. 8, 28, 4, 14. Soma 8, 12, 5, 7, 1. Como aqui eu tenho uma casinha só, volto apenas uma. E aí, como aqui eu tenho uma multiplicação que tem 3 zerinhos, eu teria que acrescentar esses 3 zerinhos, mas tem essa casa aqui para andar, né? Então eu vou andar essa casa como se fosse um zerinho desse e vou acrescentar mais 2, certo? Então o resultado dessa multiplicação por esse número aqui, ó, fazer até aqui no cantinho, 4x igual a 172, 8, andei aqui uma casa, como se fosse um zerinho desse, acrescenta mais 2. X é igual a 172.800 dividido para 4. E aí eu vou efetuar essa divisão. Vou fazer aqui também, num cantinho, ó. (17 para 4) vai dar 4, que vai dar 16, vai sobrar 1. 12 para 4 dá 3, vai dar 0, certo? 12, 0, baixo 8. 8 para 4 dá 2, que dá 0, baixo 0.
Qual o número que eu vou multiplicar com 0 que vai chegar perto do zero? É o próprio zero, né? 0 vezes 4, 0. 0 para chegar a 0, nada. Baixo o outro 0. Qual o número que eu vou multiplicar com 4 que vai chegar perto do zero? Outro zerinho. E aí fechou a nossa conta. Resumindo aqui, ó, colocando bonitinho, vai dar 43.200. Certo? Resultado final, 43.200. Beleza? E assim, galera, a gente fecha a nossa aula de hoje. Queria poder resolver mais questões, mas ó, em 10, 12 minutos resolvemos aí 4 questões. Se você pegar o embalo, você consegue resolver de boa as questões aí da nossa lista. Beleza? Então a gente fica por aqui. Um grande beijo, um grande abraço e até o nosso próximo encontro. Não deixem de estudar, porque na nossa próxima aula vai ser a aula que a gente vai estar resolvendo aí atividade avaliativa sobre o capítulo, tá? Não é somente sobre regra de 3, é sobre o capítulo inteiro. Então um grande beijo, um grande abraço e até nosso próximo encontro. Valeu, galera. Tchau, tchau.